também queria fazer uma reflexão aqui. Com a palavra, senador Sérgio Moro. O que a gente assistiu desde o início dessa CPI do crime organizado foi uma tentativa aqui de realização de uma investigação necessária para o país, partindo do crime organizado com suas conexões com o mundo das finanças, e a lavagem de dinheiro é imprescindível para o crime organizado. E aqui é uma conexão óbvia com a Reag Investimentos, que por sua vez tem uma relação com o Banco Master. Dentro desse universo, diversos personagens lá, inclusive, que foram investigados naquela operação Carbono Oculto, relacionada aí à filtração do crime organizado no mercado de combustíveis, mas também, e digo infelizmente, surgiram essas conexões do Banco Master com o ministro do Supremo Tribunal Federal. Nós tentamos aqui fazer uma investigação em cima desses fatos, que é uma investigação que o país precisa. Acho que tem uma coisa que a história revela, que se nós varremos esses problemas para debaixo do tapete, eles voltam maiores. Eles vão se agravando. E toda a iniciativa aqui tomada, eu vou destacar aqui, quebra do sigilo fiscal e bancário do Fundo Arlim, que realizou pagamentos, compra de cotas do Resort Itaiaia, de propriedade do ministro Dias Toffoli, através da Maridit. Foi uma decretação de quebra aprovada por essa comissão, requerimento amplamente fundamentado, e de repente vem uma decisão liminar impedindo que seja feita essa apuração. Quem vai fazer essa apuração? A Polícia Federal, PGR, quem vai fazer essa investigação necessária para o país? E aqui, creio que essa comissão cumpriu o seu dever cívico com o país de tentar realizá-la. Mas muito surpreende toda essa atuação de parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal, impedindo que fosse feita a apuração necessária, uma apuração importante para o país. Por isso, aqui assinei, senador Alessandro, lá o pedido de prorrogação da CPI, com a ressalva de, no entanto, se nós não tivermos a liberdade de fazer essa apuração, vai ficar muito difícil. E se não for nós, quem então? Então que se apresente o Ministério Público, que se apresente a Polícia Federal para fazer esse trabalho. Mas mesmo diante das limitações, teve elementos importantes que foram colhidos pelas comissões, inclusive esses voos em jatinhos absolutamente inapropriados, feitos por autoridades do Poder Judiciário, com pessoas investigadas ou pessoas relacionadas aí a crimes financeiros. Então é importante que essa CPI prossiga, mas que ela possa prosseguir com liberdade. Eu faço aqui um paralelo. Vamos lembrar da história do Richard Nixon, do escândalo Watergate, que acabou sofrendo impeachment porque atuou clandestinamente para a obstrução das investigações. A questão das fitas que foram colhidas, que buscou que não fosse ali que isso viesse à tona. E vamos fazer um paralelo, porque lá naquela época, década de 70 do século passado, a Suprema Corte norte-americana teve a coragem de tomar a decisão certa. Olha, vamos fazer com que essas fitas possam ser utilizadas pela investigação, que elas venham a público, para que as pessoas possam saber o que estava acontecendo ali dentro da Casa Branca, toda a tentativa de obstrução da justiça. E aqui nós estamos passando por um momento vergonhoso, no qual essa obstrução das investigações está vindo do nosso Supremo Tribunal Federal. Parte dos ministros, faço aqui a ressalva. Também faço uma ressalva, a meu ver, necessária, em relação ao ministro André Mendonça. Ele tem feito um trabalho corajoso, um trabalho que não é destituído de riscos, todos nós aqui conhecemos, sabemos disso, mas ele tem feito um trabalho importante, tanto no caso relacionado ao roubo das aposentadorias e pensões do INSS, como no caso do Banco Master. Discordo, respeitosamente, da decisão dele de dizer que não é necessária o comparecimento do investigado por uma extensão do direito ao silêncio. Mas aqui faço uma observação
de que, embora lamente esse entendimento, é o entendimento dele que vem desde de longo tempo e é com base numa interpretação jurídica. Tenho certeza que não é do interesse dele e não é do entendimento dele realizar qualquer espécie de obstrução. Agora, aquelas decisões de impedir quebra de estilo bancário e fiscal, como do ministro Gilmar Mendes, essas nós temos que lamentar porque juridicamente são vazias de conteúdo e impedem o trabalho aqui dessa comissão. Por fim, só finalizando, apresentei uma proposta de emenda constitucional, que é a 5/2026, que foi assinada por mais de 40 senadores dessa casa, temos a maioria, para deixar claro na Constituição que o direito ao silêncio não significa impedir o comparecimento na comissão, ou seja, em qualquer lugar, porque esse entendimento não existe em nenhum lugar do mundo. Espero que isso possa ter o apoio, inclusive, dos senhores senadores da mesa, para que nós possamos aprovar, não a tempo dessa CPI, infelizmente, mas pelo menos que nós resgatemos a efetividade das comissões parlamentares de inquérito do nosso país. Obrigado, presidente. Obrigado, senador. Eu só queria aqui falar que eu concordo plenamente com essa proposta apresentada por Vossa Excelência, inclusive assinei essa proposta. E mais uma vez, eu quero falar para as pessoas que PCC, Comando Vermelho, eles não guardam mais dinheiro embaixo de colchão. A utilização de instituição financeira como instrumento do crime é uma realidade no país. E isso, por isso, tem que ser apurada. Então, neste momento, eu só queria aqui enaltecer a presença do secretário André Garcia, que é o secretário nacional de Políticas Penais do Ministério da Justiça, que foi convidado por meio da aprovação do requerimento 60, da autoria do senador Eduardo Girão, a quem agradeço. Gostaria de fazer E eu vou conceder a palavra ao senhor brevemente, por gentileza, porque é para a gente conceder a palavra para o convidado. Com a palavra, senador Eduardo Girão. Muito obrigado, presidente Fabiano Contarato. Eu acho importante essas preliminares que a gente faz aqui. Eu acho isso muito importante, porque é a única CPI que está acontecendo na casa. E eu quero aqui dar meus parabéns ao senador Alessandro Vieira pela obstinação dele, né? Obstinação em tentar de todas as formas furar esse bloqueio que nós estamos tendo, eu diria, nos 3 poderes da República. O senhor estava falando, eu estava acompanhando a questão de que a gente volte a ser uma república, de fato. E todo tipo de sabotagem e boicote nós estamos vendo aqui. E o senhor tem demonstrado muita... de forma muito aguerrido, né? Tem buscado essa prorrogação, por exemplo, dessa CPI. Eu assinei o requerimento, acho que foram 27 colegas que assinaram. E eu fico feliz que o senhor tenha conseguido a reunião com o Davi Alcolumbre e que hoje possa ter uma decisão de bom senso para prorrogar, porque nós tivemos um recesso no meio aqui dessa comissão parlamentar de inquérito, tivemos que refazer votações aqui, porque teve uma decisão arbitrária, um malabarismo jurídico do ministro que desfez o que sempre foi feito. E nós temos também, presidente Fabiano Contarato, lhe cumprimentando e cumprimentando também o nosso vice-presidente, senador Hamilton Mourão, muitos requerimentos que não foram pautados ainda. E que a sociedade, pelo menos não sei o senhor, mas a mim me cobra muito. Porque as pessoas têm acreditado nessa comissão parlamentar de inquérito. Então, tem questionamentos aqui que nós já fizemos, inclusive... Já reiterei o pedido a Vossa Excelência para que pudesse pautar. Eu não sei se será pautado hoje, não está na pauta, mas amanhã o senhor tem condição de colocar alguns requerimentos, na esperança de que nós vamos conseguir prorrogar essa CPI. Independente que não prorrogue, pelo menos a gente tem que cumprir o nosso papel. Um deles aqui é uma convocação que eu fiz a solicitação do senhor Matozinho, que é piloto de avião, né? Inclusive coloquei a opção de ser ouvido numa sessão secreta, né?
Ele fala nomes de políticos, inclusive, de pessoas importantes da República, com transportes que foram feitos, com algo muito estranho, que essa comissão parlamentar de inquérito, que é do crime organizado, possa colocar. Também tem uma convocação do senhor Anderson de Oliveira Gonçalves, que é muito conhecido aqui em Brasília, como lobista dos tribunais, né? Como o caso do STJ, que teve aí o escândalo da venda de sentenças, e é importante que a gente ouça esse senhor aqui, né? Então, também tem um requerimento que sejam prestados pela Polícia Federal informações sobre essa investigação do esquema de venda de sentenças do STJ. Para finalizar, também aqui tem a convocação do senhor Rodrigo Falcão de Oliveira Andrade, ex-chefe de gabinete do ministro Og Fernandes, do STJ, nesse caso aí de venda de sentença. Requer a convocação do senhor Márcio José Toledo Pinto, que atuou no gabinete de diversos ministros do STJ, porque se fala muito em STF. Mas a gente precisa averiguar aqui essa questão. Teve gente morta, não sei se o senhor soube. Teve um advogado que foi assassinado e no celular dele foi encontrado várias mensagens de venda de sentença, supostas venda de sentença e tudo, que a gente precisa aqui ouvir. E fora isso, tem também, né, requerimentos que já foram aprovados por essa casa e não foram marcadas as oitivas: Guido Mantega, Viviane Barsi, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, o Irmãos de Toffoli, o Fabiano Zettel, né? E a gente precisa sequenciar. É muito fácil a gente questionar, né, a questão de invasões de competência do STF e tudo, mas a gente tem que fazer a nossa parte também, né? Tem aí diversos pedidos de impeachment que estão engavetados na mesa do presidente do Senado. Eu assinei muitos, talvez a maioria deles, e a gente precisa fazer a nossa parte para que a República volte a ser República, como falou o senador Alessandro Vieira. Obrigado, senador Eduardo Girão. Eu quero, mais uma vez, só manifestar a Vossa Excelência o meu comprometimento com esses requerimentos. É claro, havendo a prorrogação dessa CPI, ao que eu clamo que o presidente do Senado assim o faça, todos esses requerimentos que Vossa Excelência citou serão pautados oportunamente, não tenho dúvida disso. E nós temos uma forma de atuar aqui também. Você vê, hoje nós tínhamos aqui o ex-governador Ibanez, e que ontem nós tivemos uma decisão que ele não está obrigando. Então, tem toda uma logística para você chamar. Eu não posso chamar 5 pessoas aqui se eu não tenho um tempo ou condições para a gente proceder. Então, todos esses requerimentos e convocações e oitivas que o senhor citou, que já foi aprovadas, havendo tempo para que a gente possa, assim, cumprir a convocação, isso vai ser feito, tanto da minha parte como presidente, como do senador Hamilton Mourão, que é o vice, como do relator, não tenho dúvida disso, bem como esses requerimentos que Vossa Excelência cita envolvendo esse comportamento espúrio por parte de tribunais superiores. Pode ter certeza que esse é o meu comprometimento com Vossa Excelência. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera, cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!